Olá pessoal, e iniciaremos agora a resolução de algumas questões acerca da legislação da EBSER. O nosso objetivo aqui é de uma forma dinâmica resolver algumas questões, analisando item a item e, na medida do possível, assinalando aí o número do artigo da lei para facilitar o nosso entendimento e compreensão, sobretudo o estudo em casa. Passemos a resolver o primeiro item. Em uma situação hipotética, o Conselho de Administração da EBSER foi convocado para discussão e deliberações referentes à nova proposta de previdência complementar da empresa. Dessa convocação, não participarão. Primeira questão interessante é lembrar o número de membros do Conselho de Administração. Nós temos 9 membros do Conselho de Administração, entretanto, nem todos os membros vão discutir e deliberar sobre todas as matérias. O artigo 9º, parágrafo 3º, ele exclui os representantes dos empregados, em razão de conflito de interesses. Matérias como remuneração, sindicatos, previdência privada, entre outros. Assim sendo, passamos a analisar cada alternativa. Alternativa A. O membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Não. Quem está excluído, como vimos, representante dos empregados. Letra B. Presidente da empresa. Não. 2 membros indicados pelo Ministro de Estado de Saúde. Também não. Presidente do Conselho de Administração. Está fora. Membro eleito e representante dos empregados. Como dissemos, pois existirá conflito de interesses deste membro com o assunto em pauta. Artigo 9º, parágrafo 3º do Regimento Interno, melhor alternativa E. Passemos para o próximo item. De acordo com o Regimento Interno da EBSER, propor linhas de ação, programas, formas de atuação e outras medidas, orientando para que a EBSER atinja seus objetivos. É atribuição. Então, propor linhas de ação, programas, forma de atuação e outras medidas, orientando para que a EBSER atinja seus objetivos. É atribuição lá no artigo 17, inciso 2 do Regimento Interno. Artigo 17, inciso 2, trata de atribuição do Conselho Consultivo, induzindo aí a letra A. Próximo item. Questão de número 3. Sobre a composição do Conselho de Administração da EBSER, assinale a opção incorreta. Observe aí que ele quer a opção incorreta. Letra A. 2 de seus membros serão indicados pelo Ministro de Estado de Saúde. Item está correto. Artigo 9º do Regimento Interno. Um representante dos seus empregados e respectivo suplente serão parte do Conselho. Também, artigo 9º, correto. Letra C. Será presidido pelo presidente da empresa. Está equivocada a letra C. O artigo 9º, inciso 2º, diz que ele não será, o presidente da EBSER não será o presidente do Conselho de Administração. Letra D. Um dos seus membros será indicado pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, alternativa C, baseada no artigo 9º, inciso 2º do Regimento Interno. Próximo item. Número 4. O Conselho de Administração somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros. Presença, maioria absoluta de seus membros. Total de membros, 9. Maioria absoluta, no mínimo, 5 presentes. Entretanto, as suas deliberações serão tomadas por... Deliberações são as decisões para aprovação. O artigo 12, parágrafo 2º do Regimento Interno, diz que a deliberação dar-se-á por maioria simples, induzindo aí a letra E. Vamos passar a analisar aí cada um dos itens. Letra A,
maioria absoluta não. Letra B, embora tenha falado maioria simples, mas ele fala de maioria simples de todos os membros do Conselho. Não se trata de todos os membros, basta a presença da maioria dos presentes. Letra C, qualquer quórum, não. Letra E, todos os membros do Conselho, não. Letra E, maioria simples de votos dos membros presentes. Lembrando que presentes tem que estar a maioria absoluta. Estando presentes no mínimo 5, a aprovação será por maioria simples do número de presentes. Melhor alternativa, alternativa E. Próximo item. Questão número 5. Assinar a alternativa que apresenta o órgão que administra a IBSER, composto pelo presidente e até 6 diretores. Pelo presidente e até 6 diretores. Todos nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo presidente da República. Conforme o artigo 13 do Regimento Interno, de acordo com essa composição, presidente e até 6 diretores, só pode ser a diretoria executiva. Melhor alternativa, alternativa D. Artigo 13 do Regimento Interno. Próximo item. Questão de número 6. O órgão de auditoria interna da IBSER terá suporte administrativo da presidência da empresa, que proverá os meios e condições necessárias à execução de suas atribuições. Esse órgão está vinculado diretamente ao. Importante lembrar aí que a auditoria interna é um órgão de fiscalização. Entretanto, o artigo 21 do Regimento Interno está vinculado internamente ao Conselho de Administração. Então perceba que é uma situação diferenciada, já que a auditoria interna é órgão de fiscalização, mas o artigo 21 do Regimento Interno, ele assevera que a auditoria interna está vinculada diretamente ao Conselho de Administração. Resultando aí, alternativa A. Próximo item. Questão de número 7. Assinar a alternativa correta sobre a duração do mandato dos membros do Conselho Fiscal. Duração do mandato. O artigo 9º, parágrafo 1º do Regimento Interno, ele nos esclarece que o prazo de gestão será de 2 anos, prorrogável por igual período, a partir da data da publicação do ato de nomeação. Artigo 9º, parágrafo 1º do Regimento Interno. A alternativa A, ela já está fora, que fala 4 anos. A alternativa D, 3 anos está fora. A alternativa E, mandato indeterminado. Só nos restando aí letra B e letra C. Letra B, 2 anos de duração, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação. Perfeita alternativa. Letra C, 2 anos de duração, contados a partir da posse efetiva no cargo. Não trata-se de posse, é a partir da data da publicação do ato de nomeação. Melhor alternativa, B. Próximo item. Questão número 8. Assinar a alternativa que apresenta o órgão de orientação superior da IBSER, composto por 9 membros, com competência para fixar as orientações gerais de suas atividades. Em razão dessa expressão, órgão de orientação superior, já fica fácil concluir que só pode ser o Conselho de Administração, órgão situado lá no artigo 9º, entre as instituições de governança. Melhor alternativa, alternativa E, artigo 9º do Regimento Interno. Próximo item. A Lei 12.550, de 15 de dezembro de 2011, autorizou o Poder Executivo a criar a IBSER. Ponto. A IBSER é uma empresa pública. É uma empresa pública, unipessoal, com personalidade jurídica de direito privado.
de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação. A questão ela reproduz o artigo 1º do Regimento Interno. Então, a EBSER é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, o que nos resta concluir que o seu regime de pessoal será seletista, vinculado ao Ministério da Educação. Sobretudo, em razão dos hospitais universitários, está encravado dentro das universidades. Trazendo a melhor alternativa, alternativa A. Alternativa A. Próximo item. Questão número 10. Com relação ao regime de contratação da EBSER, assinale a alternativa correta. Regime de contratação. Letra A. É inexigível a licitação para a realização de atividades relacionadas ao seu objeto. Não. O artigo 5º da Lei 12.550 diz que é dispensada, desde que seja relacionada às suas finalidades, a seu objeto social. Letra B. Como regra, deve-se utilizar o tipo de licitação menor preço para a compra de suprimentos. Não, a lei não previu aí os tipos de licitação. Letra C. É dispensada a licitação para a contratação da EBSER pela administração pública para realizar atividades relacionadas a seu objeto social. Letra C. Ele reproduz com fidelidade o artigo 5º da Lei 12.550, razão pela qual o item está correto. Letra D. Por se tratar de empresa pública de direito privado, a EBSER não submete ao princípio da legalidade inerente às licitações. Muito pelo contrário, por ser empresa pública, é uma entidade da administração indireta e se submete, sim, a todos os princípios da administração, inclusive a legalidade. Melhor alternativa, alternativa C, com base no artigo 5º da Lei 12.550. Próximo item. Questão 11. Assinale como certo ou errado, conforme a legislação aplicada à EBSER. Observe aí que o item é certo ou errado, de tal sorte que não haverá alternativas. Primeiro item. É assegurado à EBSER o ressarcimento das despesas com atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, observados os valores de referência estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O item encontra-se correto em razão do artigo 3º, parágrafo 3º da lei. Artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 12.550. Portanto, o item correto. 2. A EBSER é autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de suas atividades inerentes a seu objeto social. O item também encontra-se correto, baseado no artigo 1º, parágrafo 2º da lei. Só lembrando que essas subsidiárias têm que ter relação com o objeto social, com suas finalidades. 3. O lucro líquido da EBSER será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes de reserva legal e de reserva de contingência. O item também está correto, é o artigo 8º, parágrafo único da lei. Ou seja, a EBSER tem natureza de empresa pública, é possível que haja lucro. Só que não é possível o reinvestimento de todo o lucro. Eu tenho que excetuar, separar, retirar as parcelas referentes à reserva legal e a chamada reserva de contingência. Artigo 8º, parágrafo único da lei. Item encontra-se correto. E por fim, inciso 4. O regime de pessoal da EBSER será o estatutário, cujas regras permitem a concessão de estabilidade
aos servidores após 2 anos de efetivo exercício e avaliação de desempenho que lhe seja favorável. A questão ela apresenta-se absolutamente errada, sobretudo que o regime não é estatutário. O regime é seletista, já que a EBSER ela tem personalidade jurídica de direito privado. Então o regime será seletista, onde não haverá estabilidade, porque você não é servidor, você será empregado público. Mas o empregado público, submetido ao regime seletista, tem, entre outras garantias, o fundo de garantia por tempo de serviço. Então, item 1, verdadeiro, item 2, verdadeiro, item 3, verdadeiro, só tornando falso o último item. Próxima questão. Em relação à administração da EBSER e à legislação vigente, aponte a alternativa incorreta. Incorreta. Letra A. A atuação dos membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante. O item encontra-se correto com base no artigo 23, parágrafo 2º do Decreto 7661. Só observando que são os membros da sociedade civil do Conselho Consultivo. 23, parágrafo 2º do Decreto 7661. Item encontra-se correto. Letra B. A EBSER não está autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, uma vez que tal situação é incompatível para uma empresa pública unipessoal. Aqui o item está equivocado, já que o artigo 15 da lei diz que é possível sim que a EBSER patrocine entidade fechada de previdência privada. Repito, artigo 15 da lei, tornando o item incorreto. Será objeto de resposta na nossa questão 12. Letra C. O regime de pessoal permanente, que ingressou através de concurso público da EBSER, será o da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, cuja contratação será condicionada à prévia aprovação em concurso público, você daqui uns dias, de provas ou provas de títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração. Item encontra-se correto inteligência do artigo 10 da Lei 12.550. Letra D. A EBSER, para fins de sua implementação, está autorizada mediante processo seletivo simplificado, contratar pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. O item está correto, é o artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.550. Observe aí que esse pessoal é contratado por tempo determinado, sem concurso público. Trata-se de processo seletivo simplificado. Artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.550. Analisando a letra E, a EBSER está sujeita à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. Item está correto, artigo 14 da Lei 12.550. Só lembrando aí que o controle externo é exercido pelo Congresso e não pelo Tribunal de Contas. Pelo Congresso, com auxílio do Tribunal de Contas. Tornando o único item incorreto a letra B. Próximo item. Assinale a alternativa que não constitui uma atividade relacionada à EBSER, de acordo com suas finalidades. Então, observe que ele quer a alternativa que não constitui. Lembrando que as finalidades da EBSER estão enumeradas no artigo 2º do Regimento Interno. Lá tem uma lista que basicamente
nós dividimos em duas atribuições. Atribuições essas taxativas, vinculadas, número 1, a ensino, pesquisa e extensão, e número 2, assistência médico-hospitalar. De acordo com essa ideia, passemos aí a analisar cada alternativa. Letra A. Indicar os gestores de cada unidade hospitalar sobre sua jurisdição, com base em uma lista de candidatos potenciais apresentados pelo SUS. Letra A já está equivocada, mesmo porque não há jurisdição vinculada aos órgãos da EBSER. Os órgãos são vinculados ao poder executivo e não ao poder judiciário. Então essa palavra jurisdição está extremamente mal aplicada. Letra B. Prestar de serviço de apoio ao ensino, pesquisa e extensão. Como dissemos há pouco, é sim uma das finalidades. Ao ensino de aprendizagem e a formação de pessoas no campo da saúde pública. Verdadeiro. C. Apoiar a execução de residência médica ou multiprofissional em área profissional de saúde, em especialidades e regiões estratégicas para o SUS. Então, execução de residência médica ou multiprofissional em área profissional da saúde. Letra D. Apoiar a geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários, federais e outras instituições congêneres. Então, apoiar na geração de conhecimento em pesquisa. Pesquisa é uma das finalidades. E, por fim, letra E. Apoiar o processo de gestão dos hospitais universitários e federais e outras instituições públicas congêneres do mesmo ramo, particularmente em relação aos indicadores qualitativos e quantitativos para o estabelecimento de metas. Esses indicadores qualitativos e quantitativos vinculados ao processo de gestão dos hospitais, que também é uma das finalidades. A única que escapa à finalidade é a letra A, sobretudo acerca da palavra jurisdição. Próximo item. Segundo seu estatuto social, a EBSER está sob responsabilidade. O artigo 1º do estatuto, decreto 7661, ele deixa claro que a EBSER está sob responsabilidade do Ministério da Educação. Então, o aluno que não toma cuidado, ele está induzido ao erro. A tendência é que ele responda ao Ministério da Saúde. Mas, como sabemos, a EBSER está encravada aí no interior dos hospitais universitários, razão pela qual é vinculada ao Ministério da Educação. Induzindo a melhor alternativa, vamos ver. Ministério da Saúde, não. Andifes, não. Gabinete da Presidência está fora. Ministro de Estado de Educação, com competência de sua supervisão, verdadeira. E Ministro de Estado da Fazenda, está fora. Então, como vimos, artigo 1º do Decreto 7661, Ministro de Estado da Educação, com competência de sua supervisão. Lembrando que supervisão aí nada mais é do que uma vinculação. Não há aí hierarquia, não há subordinação entre o Ministério da Educação e a EBSER. Trata-se de vinculação e não subordinação. Melhor alternativa, alternativa D. Passemos aí ao próximo item. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSER observará. Letra A. As orientações da Política Nacional de Saúde de responsabilidade do Gabinete
da Presidência da República. Está errado na parte final. O artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.550 diz que essa responsabilidade é do Ministério da Saúde e não do gabinete. Letra B. A exigência de licitação para sua contratação pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social. Atividades relacionadas ao objeto social, a licitação ela é dispensada. É o artigo 5º da Lei 12.550. Então ele está errado porque não há exigência. Trata-se de licitação dispensada. Letra C. O respeito ao princípio da autonomia universitária, quando prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. O item está correto em razão do artigo 6º da Lei 12.550, bem como artigo 207 da Constituição Federal. Lembrando que, em razão desse princípio da autonomia universitária, as universidades elas poderão ou não aderir ao projeto da EBSER. Ou, em outras palavras, a União ela não pode forçar, ela não pode obrigar que as universidades firmem aí contrato com a EBSER, sobretudo em razão da autonomia administrativa das universidades. Letra C, correto o item. Letra D, a proibição de criação de subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto. Muito pelo contrário, o artigo 1º, parágrafo 2º da lei, ele permite a criação, desde que seja inerente ao seu objeto social, às suas finalidades. Artigo 1º, parágrafo 2º, razão pela qual está equivocado. Letra E. O veto sobre qualquer tipo de ressarcimento das despesas com atendimento de consumidores ou respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde. O artigo 3º, parágrafo 3º da mesma lei, 12.520, ele trata da possibilidade de ressarcimento. Como eu disse que é vetado, item encontra-se equivocado. Melhor alternativa, alternativa C. Avançando. A EBSER, para fins de sua implantação, está autorizada a contratar, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo, por tempo determinado. Sempre os contratos temporários de emprego poderão ser prorrogados por uma única vez, desde que a soma dos dois períodos não ultrapasse o artigo 11 da Lei 12.550, ele estabelece que o somatório do prazo inicial originário mais eventual prorrogação não poderá passar de 5 anos, induzindo aí a letra D. Importante ressaltar que a EBSER ela tem o prazo de 2 anos para celebrar os contratos temporários, para iniciar esses contratos. Uma vez iniciado, ele tem um período inicial e mais uma prorrogação, cuja somatória tem que dar no máximo 5 anos. Melhor alternativa D, artigo 11 da Lei 12.550. Próximo item. Questão 17. Conforme prescrito na Lei 12.550, de 15 de dezembro de 2011, a EBSER poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres, respeitando o princípio. Observe que ele bem disse, a EBSER poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato. Vimos há pouco que as universidades elas não têm o dever
a obrigatoriedade de firmar o contrato, mesmo porque a Constituição Federal ela assegura a autonomia universitária, sobretudo a autonomia administrativa. Então, com base nesse raciocínio, artigo 6º da lei e artigo 207 da Constituição, deve respeitar o chamado princípio da autonomia universitária. As universidades aderirão ao projeto da EBSER, caso queiram. Pessoal, vamos fechar aí nossas questões. Questão de número 18. O decreto 7661, de 28 de dezembro de 2011, aprova o Estatuto Social da EBSER, constituindo o capital social inicial em 5 milhões, a ser integralizado. O artigo 2º do decreto 7661, ele nos ensina aí que a EBSER é uma empresa pública unipessoal, devendo ser integralizado com recursos da União, induzindo aí a nossa alternativa D. Alternativa D. Artigo 2º do decreto 7661. Pessoal, com isso encerramos aí a resolução de algumas questões acerca do Estatuto da EBSER. Eu espero aí sinceramente que seja de extrema valia para o seu estudo. Tenham aí um bom estudo e sucesso na sua empreitada. Até a próxima.